Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós já falamos sobre o vaso quebrado, ou vaso quebrado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O vaso quebrado, que é o vaso estragado. E hoje nós falaremos sobre o vaso remodelado. Jeremias 18 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos. Na parte B do versículo 4, aqui está a mensagem de esperança de Deus para a vida, para as nossas vidas como vaso, aquele vaso que Ele quer consertar, aquele vaso que Ele quer trazer vida nesse tempo. O oleiro de Jeremias não jogou fora o vaso deformado. A deformidade representa o pecado, mas do mesmo barro amaciado com um pouco de água, ele fez outro vaso. A água representa o Espírito Santo de Deus, a água representa a limpeza, a água representa a pureza, a água representa que Deus tem poder para transformar, para limpar uma vida em pecado, transformar uma vida e fazer dessa vida um vaso novo, um vaso remodelado. Reformando o vaso. Então Deus, o oleiro, faz outro vaso, um vaso novo, remodelado. Talvez esse vaso não fique tão bonito quanto o primeiro vaso, né? Quanto aquele vaso inicial. Mas o mestre, o oleiro, ainda pode usar esse vaso. Mesmo vaso quebrado, mesmo vaso destruído, ele pode remodelar e transformar esse vaso num vaso de bênçãos. Deus é o Senhor, o Deus de novos começos. Então ele escolheu a Jacó para ser chefe da grande nação santa, através de quem veio o Messias. Jacó foi um vaso que teve que ser remodelado, teve que mudar, ser transformado de dentro para fora, mudar o seu interior para ser usado nas mãos do oleiro, o vaso remodelado. Gênesis 32, 24 ao 28 diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens tens prevalecido. Então Jacó, ele lutou pela bênção. Ele lutou tanto pela bênção dele que ele teve que ser vencido por Deus. Aí Deus foi lá na junta da coxa dele, na articulação da coxa dele, no quadril, e tocou lá para que ele parasse. E aí depois que Deus faz com ele, Deus que é o oleiro, ele muda o nome de Jacó, ele muda o nome de Jacó e transforma Jacó em Israel, em o nome de uma nação que se tornou a nação mais poderosa da terra, que é a terra de Israel, que Deus ama este lugar, que é a menina dos olhos de Deus. O vaso remodelado. Até nessa ocasião, Jacó resistia ao oleiro em tudo. Buscava os seus próprios caminhos, e os seus caminhos, o caminho do homem são tortuosos. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é o pior, não é o de Deus para suas vidas. Mas finalmente Jacó foi derrotado, parou de rebelar-se contra Deus, contra o Eterno, contra o oleiro. E aí ele é transformado. E o Eterno, o Criador dos céus e da terra, transforma ele em um príncipe, transforma Jacó num príncipe. O Eterno o transformou em um vaso novo, um vaso remodelado. Pedro também, depois de muitas falhas, negou Jesus 3 vezes. Saiu da presença do Senhor Jesus e chorou amargamente.
Ele chorou porque ele se arrependeu. Ele chorou, Pedro chorou porque Pedro também estava traindo o Senhor Jesus. Naquele dia ele traiu também. E ele deve ter pensado que seria o seu fim. Pedro pensou, deve ser o meu fim aqui. Mas não foi o fim de Pedro, mas o eterno, o oleiro celestial não jogou Pedro fora. O vaso remodelado não jogou Pedro em nenhum momento nos cacos. 50 dias depois ele se transformou num vaso remodelado. Pedro então começou seu ministério com seu inflamado sermão de Pentecostes, sermão que levou 3.000 pessoas ao reino de Deus. Jesus não o colocou em experiência, não falou assim, olha Pedro, agora você vai ficar um tempo no banco, você vai ter que se transformar para que eu te coloque, para que eu te dê uma posição, vai te mudando você de cargo, vai fazendo, vou reconhecer se você se transformou ou não. Ele já transformou de uma vez. Pedro foi transformado, se tornou um grande homem, foi remodelado como um vaso. E quando Deus, o Eterno, o oleiro, remoda um vaso, ele capacita esse vaso, ele capacita o vaso para a obra, ele capacita o vaso para cuidar de vidas, ele capacita o vaso para cuidar de outras almas e levar vidas para o seu reino. Ele faz a obra completa, e ele fez a obra completa em Pedro também, e Pedro tornou-se o líder do grupo. A ele foram confiadas as chaves que abriram o reino dos céus, tanto para os judeus quanto para os gentios. Aqui Pedro recebeu a chave do reino, ele pregou para os judeus e pregou para os gentios. Atos 13:3 diz que Deus transforma o vaso, mais uma vez o barro nas mãos do oleiro. Atos 13:13 diz assim, 13:13. Diz assim, João Marcos era um jovem promissor que tornou-se um desertor. Quando Barnabé e Pedro partiram para sua primeira viagem em sua jornada missionária, Marcos os acompanhou cheio de grandes esperanças, sentia-se honrado por viajar com aqueles homens de Deus. Mas na medida em que a oposição foi crescendo, a viagem tornou-se mais árdua, tornou-se mais perigosa, o seu entusiasmo foi se evaporando. Ele estava animado com aquela viagem, viajando com homens de Deus, e aí quando a viagem não era aquilo que ele pensou, foi se transformando, foi trazendo lutas, foi trazendo guerras, ele se desestimulou, se desanimou, e eles o deixou voltar para casa. Então Marcos se tornou um desertor. Pedro e Barnabé deixou Marcos voltar para casa. Vaso remodelado. Quando Barnabé sugeriu que o levasse na próxima viagem, Paulo não quis mais nem ouvir que o Marcos fossem com ele. Mas Marcos já tinha desistido no meio da outra viagem. Nada de uma segunda chance. Não queriam mais dar uma segunda chance para ele. Paulo não queria dar mais uma segunda chance. Mas Barnabé e o oleiro celestial não desistiram de Marcos. Eles deram uma segunda chance. E ele se saiu bem. E Marcos o desertou. Veio a ser o biógrafo do Filho de Deus, do Filho do oleiro, o eterno Criador dos céus e da terra. Ele escreveu o livro, o segundo evangelho, né? O evangelho de Marcos. Essa é a maravilhosa graça do oleiro que não desiste de você, que não desiste de nós. Existe uma maravilhosa graça que só é encontrada no Eterno, o oleiro, o Criador dos céus e da terra. O oleiro sempre vai transformar e dar uma segunda chance. O oleiro é aquele que aperfeiçoa, é aquele que nos cuida, é aquele que nos transforma, é aquele que limpa, que dá forma, que torna o vaso lindo, que torna o vaso perfeito, que torna o vaso no formato que Ele quer. Então vamos orar ao Senhor?
Então, o que nós aprendemos hoje, que Deus, o Criador dos céus e a terra, o Eterno, Ele pode transformar aquilo que está ruim na sua vida, aquilo que está errado. Ele vai colocar todas as coisas no lugar. Ele pode mudar a sua vida, te transformar num vaso quebrado, um vaso de cacos. Ele pode te remodelar e te trazer uma nova vida em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor, Deus de infinita bondade, nós cremos, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que o homem pode não nos dar chances. O homem pode nos ver, Senhor, como um vaso quebrado, como um vaso estragado, como um vaso sem forma, como um vaso, Senhor, que não tem valor nenhum para o homem. Mas nós, Senhor, temos valor para o Senhor. O Senhor, Pai, pode nos transformar. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor entre agora nas vidas quebradas, vidas destruídas, vidas estão passando, Senhor, por problemas emocionais, problemas psicológicos, traumas, Senhor, traumas de infância, traumas de relacionamentos. A vida está destruída, a vida não vai para frente, Senhor. Tá tudo parado, tá tudo, Senhor, tudo está estagnado. Vem com a tua mão de poder agora, Pai. Cura o interior desse vaso agora. Faz uma faxina espiritual. Coloca tudo no lugar, Senhor. Quebra os cacos agora. Faz uma nova massa, Senhor. E traz transformação. Traz um novo modelo de vaso. Um modelo de vaso para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre agora, Pai. Onde tiver uma pessoa confessando agora que é um pecador, Senhor. Que os pecados sejam colocados aos teus pés, Senhor Jesus, e que essa pessoa, Pai, vai até o encontro, Senhor, tenha um encontro verdadeiro contigo hoje, um encontro de transformação, um encontro, Senhor, de amor, que ele entenda que o Senhor é o oleiro, que o Senhor está sempre com as tuas mãos estendidas, Pai, para trazer a nova forma, remodelar, em nome de Jesus, amém. Que você seja uma bênção nas mãos do Eterno, que você seja um vaso de bênçãos, que você seja um vaso remodelado e que no nome do Senhor Jesus você seja também um semeador da palavra do Eterno, que você semeie essa palavra na vida de alguém, compartilhe, curta e comente.